Fala, meu querido, fala, minha querida. Seja bem-vindo ao meu mais novo trabalho. Eu sou o professor Tiago Boixá e esse é o Focando na Física. Vai ser o nosso contato através da internet para que eu possa estar ajudando aqueles alunos que têm aquele desespero, aquele medo, meu Deus, a física eu tenho muita dificuldade, certo? Então, eu estou aqui para tentar acabar com isso, ok? Então, como é que vai ser o meu trabalho? Eu vou estar apresentando alguns exercícios sobre algum tema e a gente vai focar em algumas partes que são os comandos-chave, aquilo que o enunciado quer dizer. Tudo bem? Para a nossa primeira aula, nossa aula inaugural, né, eu trouxe o assunto que é eletrostática, ok? Bom, então vamos lá para o nosso quadrinho, para a nossa primeira questão. A primeira questão é uma questão da UERJ. O enunciado fala o seguinte: o esquema abaixo representa as esferas metálicas A e B, ambas com massas de 10 elevado a menos 3 kg e carga elétrica de módulo igual a 10 elevado a menos 6 coulombs. As esferas estão presas por fios isolantes a suportes e a distância entre elas é de 1 metro. Admita que o fio que prende a esfera A foi cortado e que a força resultante sobre essa esfera corresponde apenas à força de interação elétrica. Calcule a aceleração em metros por segundo ao quadrado adquirida pela esfera A imediatamente após o corte do fio. Bom, a primeira coisa que a gente deve ter que ter atenção dentro de um enunciado, né, são as unidades, certo? As unidades de medida. Como a gente pode ver, tem algumas grandezas aqui nesse enunciado, que são, a primeira é a massa, né? A massa já está em quilograma, 10 elevado a menos 3. A carga elétrica, que é 10 elevado a menos 6, também já está em coulomb. A distância entre os corpos eletrizados, as esferas metálicas A e B, é de 1 metro, também já está dentro da unidade do SI. E a aceleração já foi pedida em metro por segundo ao quadrado, então a gente não tem que se preocupar com as unidades. Já o nosso foco no enunciado, então, vai ser lembrar, primeiro, que a força resultante é massa vezes aceleração, e o próprio enunciado diz: força resultante sobre essa esfera corresponde apenas à força de interação elétrica, ou seja, a força elétrica vai ser igual à força resultante. Que força elétrica é essa, né? A força elétrica é essa força que acontece entre dois corpos eletrizados, podendo ser tanto de repulsão quanto de atração. No caso aí, como a esfera A tem um sinal positivo e a esfera B tem uma carga de sinal negativo, os opostos se atraem, a força vai ser de atração. A partir do momento que aquele fio que segura a esfera A for cortado, a esfera A vai estar se deslocando para a direita, indo de encontro à esfera B. Então, substituindo aqui esse ponto 2 do foco do enunciado, eu posso dizer então que a força resultante é igual à força elétrica. Lembrando que força resultante se calcula como massa vezes aceleração e a força elétrica, galera, é a K, né, a constante K, vezes o módulo de uma carga, vezes o módulo da outra sobre a distância entre elas ao quadrado. Por que eu não coloquei bem descrito de forma mais característica assim, QA e QB? Porque ele diz no enunciado que as cargas são iguais. Então eu deixei como Q, certo? Como o interessante para a gente é achar a aceleração, vou jogar essa massa lá para o lado direito no denominador, junto com a distância ao quadrado. Agora sim, ó, isolei a aceleração, que é quem o enunciado está perguntando. Ficou K, que é o quadrado, sobre m vezes d ao quadrado. Substituindo esses valores, lembrando K é a constante no vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9. Como Q é 10 elevado a menos 6 ao quadrado, ficou 10 elevado a menos 12, sobre a massa, que é 10 elevado a menos 3, vezes a distância, que é 1 ao quadrado, que dá 1 mesmo, né? Fazendo todas essas contas, a gente chega ao resultado de uma aceleração de 9 metros por segundo ao quadrado. É a resposta da nossa primeira questão. Tranquilo? Então, ó, vimos aqui lei de Coulomb, certo? Que fala sobre a força eletrostática. E agora, para a nossa segunda questão, a gente vai falar sobre o processo de eletrização por contato. Considere 4 esferas metálicas idênticas, A, B, C e D, inicialmente separadas entre si. Duas delas, B e D, estão inicialmente neutras, enquanto as esferas A e C possuem cargas elétricas iniciais respectivamente iguais a 3Q e menos Q. Determine a carga elétrica final da esfera C após contatos sucessivos com as esferas A, B e D nessa ordem, considerando que após cada contato as esferas são novamente separadas. Essa é uma questão de múltipla escolha, eu tenho aqui de A até D para a gente optar, certo? E vamos lá para o nosso foco no enunciado. O foco no enunciado diz o seguinte: eletrização por contato em esferas idênticas gera somente um resultado. As cargas elétricas após o contato serão iguais, tanto em sinal como em módulo, certo? Então, vamos fazer exatamente na ordem que ele está pedindo.
O primeiro processo de eletrização por contato tem que acontecer entre a esfera C e a esfera A. Então, vamos lá. C com A, você vai fazer uma média aritmética das cargas. A carga de C com a carga de A somadas. E vamos dividir por 2, já que são só duas esferas que estão trabalhando aí. Então, eu chamei de QC1, essa nova carga de C, menos Q mais 3Q, divididos por 2, eu fico com 2Q sobre 2, isso dá o resultado de somente Q positivo. Afastei a esfera C da esfera A, vou agora botar em contato essa esfera C com essa nova carga Q, certo? Com a esfera B. Então, C com B, a gente tem a nova carga de C, eu chamei de QC2, vai ficar igual a Q, que é a nova carga de C do processo de eletrização anterior com A, mais 0, já que B está eletricamente neutra, e dividir por 2, porque são, de novo, dois corpos que estão atuando. Uma média aritmética de verdade. A gente só vai respeitar aqui os sinais das cargas, é só isso que você deve ter atenção. Isso gera um resultado de Q sobre 2. E o último processo de eletrização por contato é entre a esfera C e a esfera D, gerando uma nova carga de C, que eu chamei de QC3. Isso é igual a Q sobre 2, que é a última carga que ficou em C, mais 0, que D também está eletricamente neutro, dividido por 2, isso dá um resultado de Q sobre 4, resposta certa é a letra A. Tudo bem? E vamos para a nossa terceira e última questãozinha, uma questão de campo elétrico. Durante uma experiência em um laboratório de física, um balão, desses usados em festas de aniversário, cheio de ar, de massa total m igual a 1 grama, carregado eletricamente com uma carga Q negativa, flutua estaticamente numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme na direção vertical e no sentido de cima para baixo. Desprezando-se o empuxo sobre o balão e considerando a aceleração gravitacional local g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que o valor do campo elétrico é de 50 newtons por coulomb, pode-se afirmar que o módulo da carga elétrica do balão é D, aí temos aí as opções também, certo? Vamos lá para o nosso foco no enunciado, que a gente deve ter muita atenção. A primeira atenção, isso é para qualquer questão de física, tá, meu querido, minha querida? É a atenção às unidades de medida. Como vocês podem ver, a massa do balão ele vem em gramas. A gente não pode usar grama, a gente tem que usar quilograma, certo? Então eu já fiz a conversão para vocês. Um grama vai ser exatamente igual a 1 vezes 10 a menos 3, ou só 10 elevado a menos 3 quilogramas. O segundo foco no enunciado é a atenção aos prefixos nas próprias opções, da letra A à letra E, que ele deu das respostas. Essa letra M minúscula na frente do C maiúsculo, que é coulomb, né? Esse M representa milli. Milli é um prefixo para você gerar um produto de 10 elevado a menos 3. E embaixo eu tenho micro, que é um produto também para esse prefixo de 10 elevado a menos 6. O terceiro ponto que a gente deve ter o foco no enunciado é quando ele fala que o balão flutua estaticamente. Flutuar estaticamente, galera, significa que o corpo está em equilíbrio, em repouso, já que ele está estático, certo? A primeira condição para um corpo estar em equilíbrio é que a força resultante naquele corpo seja zero. Ou seja, que as forças que estão atuando naquele balão se anulem, certo? O exercício mandou a gente desprezar o empuxo, então eu não vou contar com essa força. Ilustrando a situação do enunciado, eu fiz aqui pra gente, ó, o balão é essa bolinha azul, né? Eu já desenhei as forças, né, o peso e a força elétrica, e o campo elétrico de 50 newtons apontando para baixo. Se você prestar atenção, eu já coloquei essa força elétrica apontando para cima, porque como eu sei que o peso aponta para baixo, né, vou botar esse baixo aí entre aspas, né, já que aponta para o centro da Terra, eu tenho que ter uma força para cima anulando o peso. Eu já sei que é a força elétrica porque eu não vou poder trabalhar com empuxo. Mas assim, se a gente fosse pensar somente no campo elétrico, o campo elétrico uniforme, quando ele é orientado, ele tem que ter o sentido sempre de dentro para fora da carga positiva e de fora para dentro na carga negativa. Então, eu coloquei para a gente a região superior de sinal positivo e a região inferior de sinal negativo. Isso faz a confirmação daquela carga elétrica que foi dada no enunciado para o balão, que é uma carga negativa. Por quê? Porque ele vai estar simultaneamente sendo atraído pela parte superior, que é positiva, e repelido pela parte inferior, que é negativa, gerando uma força elétrica apontando para cima. Então, galerinha, vamos trabalhar dentro dessa igualdade, certo? Já que as forças se anulam, elas têm que ser iguais em módulo. A força elétrica igual ao peso. Força elétrica aqui vai ser a carga vezes o campo elétrico,
isso vai ser igual ao peso que é massa vezes gravidade. Então, olha só. Isolando agora esse campo elétrico, aliás, isolando a carga elétrica, botando o campo elétrico lá para baixo, eu tenho carga elétrica igual a massa vezes gravidade sobre o campo elétrico. Substituindo os valores, a massa fica 10 elevado a menos 3, a gravidade vezes 10, isso tudo sobre 50, que é o campo elétrico. Gerando um resultado final de 2 vezes 10 elevado a menos 4, certo? Seria 2 vezes 10 elevado a menos 4 newtons por coulomb. Só que a gente tem que ter atenção que lá nas opções ele não deu para a gente 2 vezes 10 a menos 4. Então, ó, se eu andar com essa vírgula 2 casas para a direita, gerando 2 virando 200, eu tenho que tirar 2 valores do expoente, então a minha carga fica 200 vezes 10 elevado a menos 6. Como ele pediu em módulo, a minha resposta certa vai ser a letra A. Ok, galera? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula, dessa nossa aula inaugural. Fiquem tranquilos que outras irão vir, ok? E tamo junto, galera. Um beijão pra vocês.